Graça e paz, amada igreja, é um prazer muito grande estar com todos nesta manhã, onde nós vamos entrar na lição 9. Hoje nós vamos falar sobre o mistério da unidade revelado. Mas antes, meu amado, minha amada, eu quero te convidar. Curve sua cabeça, vamos orar e agradecer a Deus. Deus amado, Pai eterno, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha, Senhor, a me usar, Pai, para a revelação da Tua palavra. Pai, eu de mim mesmo, Senhor, não tenho nada a entregar aos meus amados irmãos, mas que o Senhor venha, Senhor, neste momento, Senhor, orientar-nos para que esta lição, para que esta ministração, Senhor, de ensino, seja guiada pelo Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos começar a lição 9, como já disse, e eu gostaria que todos prestassem atenção, porque nós vamos tratar nos slides também dos textos que nós vamos ler na Bíblia, e nós vamos procurar entender este mistério da unidade revelado. Glória a Deus por isso. O texto áureo desta manhã diz, lá em Efésios 3, 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Glória a Deus. Esta é uma verdade prática. Deus revelou um mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. É bem verdade que, muito embora a palavra mistério não apareça no Antigo Testamento, o conceito de segredo no Antigo Testamento é o de conselhos que Deus revela ao seu povo. O Novo Testamento usa o termo para se referir ao Evangelho. Vamos fazer uma leitura bíblica agora. Pegue sua Bíblia, meu amado. Vamos lá para o livro de Efésios. O apóstolo Paulo escreveu para a sua igreja de Éfeso, Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Por esta razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus
se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Aleluia! Glória a Deus! Qual o objetivo desta lição? Nós temos alguns objetivos que eu gostaria que você já tomasse conhecimento de início, para que nós pudéssemos prestar atenção. Primeiro, nós vamos explicar, e quero que todos entendam, o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Segundo, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E entender também como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Vamos então à verdadeira introdução na matéria de hoje. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, como nós lemos agora. Nesta lição, nós estudaremos o conceito bíblico para mistério. No livro de Efésios, a palavra mistério aparece por 6 vezes. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Qual é o ponto central de hoje? O ponto central desta matéria é que Deus revelou o mistério que esteve oculto. Para introduzirmos esta lição, é muito importante nós conceituarmos bem a palavra mistério. O Novo Testamento usa o termo para se referir ao Evangelho, às vezes no sentido mais amplo, incluindo o plano de Deus de redenção existente desde os tempos eternos. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios, eles ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito bíblico de mistério. Do grego, mysterium, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados pudessem compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora desvendada em benefício de todos. Está em 1 Timóteo 2,4. Vamos ler 1 Timóteo 2,4. É importante fazermos esta leitura. Diz o seguinte, 1 Timóteo 2, 4. Vamos ler do 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Eu vou repetir. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E no cristianismo esse termo se refere ao Evangelho. E quando se diz todos conhecerem a verdade, é uma referência exata que se faz aos gentios e aos judeus, não é? O desconhecimento do mistério
noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como, quer dizer, como agora, indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer muito claramente, como agora foi desvendado pelo Espírito Santo. O mistério e os profetas da Antiga Aliança, os escritores do Antigo Testamento, eles não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção destas bênçãos, fizeram menção do mistério. Porém, eles não sabiam como este mistério iria se realizar. O mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera oculto desde a eternidade. Veja, meu amado, minha amada, que o plano de Deus é antes da criação do mundo. Então, este mistério da Igreja de Cristo, pela união entre judeus e gentios, ele estava oculto desde a eternidade. No item 2, nós temos o ministério revelado no Novo Testamento, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado. Esse mistério foi manifestado a Paulo pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que ele não recebeu o seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava, Paulo não aprendeu com nenhum outro homem, e que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Paulo sempre recebeu a revelação. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. O apóstolo Paulo indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Não poderia ser revelado, meu amado, minha amada, pela inteligência humana, pelo conhecimento humano. Mas o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Vamos ver em 1 Coríntios, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 2,4. Neste versículo está escrito o seguinte: Paulo falou: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Glória a Deus. Era assim que ele recebia a revelação. O item 2, no tópico 2, fala sobre o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Esta revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, desde a eternidade. E como você observa, meu amado, neste gráfico, aqui está desenhado a igreja. E a igreja é formada por quem? A igreja aqui está formada por tijolo, por cimento? Não. O templo está formado por argamassa, tijolo, cimento, mas a igreja do Senhor, ela é formada por cada um de nós, é formada por mim, é formada por você. Glória a Deus por isso. E prossegue com a execução da obra de Cristo, também com a criação de uma nova
humanidade. A união de judeus e gentios como família. Este era o objetivo da revelação do mistério de Paulo. Judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Era esse o mistério. Era essa a incumbência dada a Paulo. Amém? Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E nós observamos nesta imagem que a cruz está agregando todos os povos. Nós temos pessoas, homens, mulheres, de raças diferentes, e todos estão agregados na cruz de Cristo. Mas você percebe também que nesse desenho nós observamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que estão de costas para a cruz, que estão longe da cruz de Cristo. E é importante que nós, como igreja, possamos levar a palavra e trazer todos a conhecer este mistério, trazer todos para conhecer a palavra do Espírito Santo de Deus, e não ficarmos contentes com aqueles que já estão dentro da igreja e mais alguns que passam, que não olham. Não, nós temos que buscá-los, temos que falar da palavra, do amor de Cristo. Então, estas pessoas nós temos que buscar também para que sejam abençoados na palavra do Senhor. No item 2 está a magnitude do ministério. Outrora, ninguém havia esclarecido a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoa, raça, etnia ou classe social. Isso não havia sido esclarecido anteriormente. Mas em Cristo e por Cristo, todos são participantes da mesma promessa. Nós estamos falando da unidade, a unidade que o Espírito Santo de Deus nos possibilita através da sua santa palavra. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender este mistério, aonde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Desde o princípio. E você observa que naquela outra imagem existiam 6 pessoas de costas para a igreja, para a cruz de Cristo. E nesta imagem nós vemos todos os povos reunidos em torno da cruz de Cristo. A cruz em que houve o sacrifício pela minha e pela sua vida. Na verdade, o mistério foi dado por palavra no Antigo Testamento, mas não de forma clara, porque ninguém sabia como iria acontecer. Mas sim, o milagre da cruz, a cruz do Calvário, foi onde se consolidou a vontade planejada desde o princípio. Aleluia! A síntese desse tópico 2, esse ponto, o destaque é para o mistério revelado. É a igreja redimida por Cristo. É a igreja formada pelos povos e nações do mundo todo. Amém? No terceiro item, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus, ele não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Que bênção, amado! Que bênção!
Deus, ele não foi surpreendido com o pecado no Éden. Deus não se surpreende nem comigo, nem com você. Muitas vezes temos irmãos que se sentem indignos de fazerem a obra. Ah, mas eu pequei, mas a minha vida não foi uma vida correta. O inimigo sopra no ouvido que ele não pode fazer a obra do Senhor. Deus não se surpreende com nada. Desde a eternidade, o Senhor estabeleceu este plano para ser executado na plenitude do tempo. E, na verdade, o mistério revelado é anunciado e considerado pelos apóstolos como riquezas insondáveis. E eu queria aqui falar uma coisa e fazer uma observação. Muitas pessoas pensam que Deus possui um plano B. Ah, então Deus, com o pecado de Adão, Deus possui um plano B e entrou a redenção, a vida eterna. Não. Deus já tinha tudo planejado antes da existência do mundo. Não existe plano B, é o plano A. É o plano do amor, da misericórdia, do carinho. É o plano da salvação, da vida eterna que Deus tem para minha e para a sua vida. Amém, igreja? A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos estas boas novas era algo imensurável. Observe a palavra imensurável, grandiosa. Vamos ver no capítulo 3 de Efésios, vamos ler esta passagem, capítulo 3, versículos 18 e 19. Vamos começar pelo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Isto era o que Paulo tratava como as boas novas, imensuráveis, grandiosas. Proclamar que estas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. No item terceiro, o eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Foi a leitura que fizemos ao início dessa ministração. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Glória a Deus por isso. Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que ela agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Deus sempre esteve no controle. Deus está no controle. Ele permanece no controle. Os projetos, os planos, o que Deus tem para minha e para a sua vida, em nome de Jesus, vai se realizar, porque nós fazemos parte da família de Cristo. Nós fazemos parte
da família unida, da unidade, para desfrutarmos da vida eterna. O plano divino pré-estabelecido. O plano divino, ele não surgiu pelo advento de pecado de Adão. Quando Adão pecou, Deus, ele não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle. Deus sempre esteve no controle e já tinha este plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. O mesmo plano que ele tem para mim e para você. Glória a Deus por isto. Esta verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. E aqui eu gostaria de falar um pouco com você, meu amado, com você, minha amada. Nós estamos passando por um momento difícil. Nós estamos passando por um momento de distanciamento. Nós estamos passando por um momento onde as famílias muitas vezes se separam, estão distantes, como nós. Não estamos podendo nos reunir na igreja. Mas pode ter certeza, Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Deus é soberano e controla todas as eras passadas e as eras futuras também. Ele controla todos os tempos, todas as circunstâncias, tudo que nós estamos passando é pela permissão de Deus. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que nós vamos sair de tudo isso que nós estamos passando agora, desta pandemia, desta dificuldade, nós vamos sair melhores do que quando entramos, porque Deus tem um propósito, é a palavra dele, é apenas um basta do Senhor para que tudo isto cesse. Nós precisamos é ter fé, é continuar orando, é continuar crendo no Espírito Santo de Deus. É por isso que diz, por trás de todo o evento da história, existe um propósito. Acalme o seu coração, minha amada. Acalme o seu coração, meu amado. Estamos passando por momentos difíceis, mas nós não estamos passando sozinhos. Alguns estão passando por um grande deserto, mas deserto é apenas passagem. Deserto não é morada. E em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra agora. Deus vai recompensar a cada um de nós, por tudo aquilo que estamos fazendo, pela fé que temos, porque cremos no poder do seu santo nome. Isto vai passar, isto vai melhorar, e nós cremos que não há nenhum outro nome, não há nenhum outro poder maior do que o Espírito Santo de Deus, a quem nós servimos e amamos. Amém, igreja? Temos que ter calma, em nome de Jesus. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos a ousadia e acesso, com confiança, pela nossa fé nele. Aleluia! O mistério da igreja foi executado em Cristo. O mistério da igreja foi revelado e foi consumado quando na cruz do Calvário, por mim e por você, ele foi morto, teve seu sangue misturado com água, sofreu escárnio pelo meu e pelo seu pecado, mas Cristo nos redimiu. Cristo, através da cruz, demonstrou o propósito, que lá no Antigo Testamento não se sabia do mistério, mas o mistério era que Deus daria o seu Filho, a vida do seu Filho, por mim e por você. A síntese desse tópico 3
é que o mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai, desde antes da fundação do mundo. Isto é muito bonito, isto é muito importante e é muito profundo. Tudo foi pré-estabelecido pelo Pai, desde antes da fundação do mundo. Não existe nenhuma novidade para Deus. Não existe nenhuma surpresa para Deus. Nós precisamos apenas crer e obedecer a determinação de sua palavra. É isso que precisamos ter em mente. Precisamos obedecer a todos os decretos que estão constantes nesta santa palavra. Amém? E a conclusão desta aula de hoje. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. É tudo no tempo de Deus. Eclesiastes 3, há um tempo certo para cada coisa. Há o tempo de falar e há o tempo de calar. Há o tempo de andar e há o tempo de parar. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Há o tempo de chorar. E nós estamos passando por este tempo. Muitas famílias perderam entes queridos e hoje estão enlutadas com familiares em hospitais. Mas nós temos que continuar crendo no Senhor, porque existe o tempo de chorar, mas também existe o tempo de sorrir, mediante a palavra do Senhor. Os judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. A unidade destes dois povos, judeus e gentios, estava neste grande mistério idealizado por Deus antes da fundação do mundo. Este mistério, agora revelado, deve ser anunciado por mim e por você. Deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. O grande mistério, o mistério da unidade revelado, tem que nos nortear. Nós somos a igreja, nós somos responsáveis por anunciar que judeus e gentios formam um novo povo. Nós não podemos fazer acepção de raça, de etnia, de cor. Nós temos que ser uma família em Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, e eu gostaria de, já caminhando para o final, ler o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13. Vamos lá, vamos abrir. Efésios 1, versículo 13. Diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Meu amado, minha amada, este mistério da unidade revelado é para mim e para você, para que nós possamos unir não só os povos, mas começar a união dentro da nossa família, com os nossos amigos, buscar esta unidade. A grande missão muitas vezes não está na China, não está no Japão, não está em outro país. O grande mistério está dentro da nossa própria casa. Precisamos unir, muitas vezes com um parente,
que ainda não aceitou a palavra do Senhor, mas nós declaramos que em breve todos nós falaremos: eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Não se esqueça, eu e você fomos selados com a promessa. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, pela paciência de me ouvirem. Um grande abraço, um grande beijo a todos, com muita saudade de estar próximo a vocês. Amém? Agora nós vamos a um período de louvor para que você possa sentir amor, paz no seu coração, em nome do Senhor Jesus.